Olá meus amigos, esse vídeo eu preparei para discutir um pouco sobre algumas ideias essas que eu apresentei em sala de aula e discuti com os meus alunos e achei que teve um retorno interessante, foi muito produtivo e eu resolvi compartilhar para que outras pessoas também tivessem acesso a esse mesmo conteúdo. Tá? Eu vou mostrar alguns slides que eu preparei, utilizei e vou falar um pouco sobre algumas dicas de como não ser um bom profissional, como ser um profissional medíocre. Essas são as dicas que eu espero que você não siga, mas alguns pontos que eu elenquei com 4 principais pontos para isso e que eu espero que você não caia neles ou que você os evite ao máximo. Tá? Os colegas de trabalho, colegas de profissão, pessoas que estão lidando diretamente no mercado de trabalho e também dentro do meio acadêmico, e não é verdade absoluta, não é nada, é simplesmente algumas ideias que eu elenquei. E é claro que existem milhares de outras, então eu espero que você compartilhe, peço que você compartilhe comigo as suas ideias, as suas críticas, as suas sugestões, sem nenhum constrangimento, tá? Bom, então o primeiro slide é esse que você está vendo aí agora, né? Um slide que fala como o mundo tem mudado, como o mundo dos nossos tempos mudou. Então, se você pegar uma pessoa que ficou dormindo em coma por cerca de 15 a 20 anos, ele vai ter um choque de realidade com essas questões que a gente vai apresentar agora. 3 exemplos de 3 empresas que são líderes dos seus nichos de mercado, que estão revolucionando a forma de fazer negócio, a forma de trabalhar no mundo atual e que para muita gente seria algo inadmissível ou impossível de ser feito, se consideradas as bases que a gente tinha do mercado e a forma de fazer negócio, de trabalhar da década de 90, por exemplo, que foi a década em que eu cresci, que eu fui adolescente, comecei a ter os meus primeiros contatos. Bom, então nesse slide eu tenho um exemplo de 3 empresas. Então a primeira delas se chama Uber, imagino que é uma empresa que todo mundo conhece, né? A Uber é a maior empresa de transporte de passageiros do mundo e, detalhe, ela não possui nenhum veículo em sua frota. Eu acho que se a gente falar isso para alguém que viveu na década de 90, acostumado com as empresas de táxis, as empresas que faziam esse tipo de serviço, é algo inadmissível você ter uma liderança de mercado nesse setor sem ter veículos, sem possuir uma frota de veículos. Claro, o que se espera de uma empresa desse setor atuando com transporte de passageiros é que ela tenha veículos para transportar os passageiros. Não é o que o Uber faz, e a gente está vendo a revolução que o Uber está provocando no mercado. Outra empresa que eu queria citar é o Facebook. O Facebook é considerada a maior empresa de mídia do mundo hoje e ela, pasmem, não produz nenhum conteúdo. O Facebook simplesmente é uma plataforma em que as pessoas compartilham conteúdo, as pessoas expõem conteúdo e usam como uma mídia de divulgação, como uma forma de propaganda, de publicidade que alcança milhares de pessoas num curto espaço de tempo, e ela não produz nada, ela é a maior do segmento e não produz nada. Algo também inadmissível, se a gente fosse pensar em uma empresa de publicidade, por exemplo, um grande jornal, etc. E por último, Alibaba.com, um gigante do varejo virtual, dos mais valorizados do mundo, que é um gigante do varejo e que não possui estoque, não possui nenhum produto em seu estoque, zero de estoque. É o sonho do just in time. Mas não, Alibaba, assim como outros similares, desenvolveram um modelo de negócio diferenciado, ou seja, eles são varejistas, vendem para o grande público, mas vendem de uma forma diferenciada. O que essas 3 empresas provocaram no mundo? Provocaram uma grande mudança, uma quebra de paradigma, uma mudança dos padrões, daquilo que a gente estava acostumado dentro da nossa visão encaixotada. Então, se eu quero vender para o varejo, eu quero ser grande, eu tenho que ter um grande estoque, e é diferente do que o Alibaba faz. Então, se eu quero transportar pessoas, eu tenho que ter veículos para transportar essas pessoas. A Uber não pensou dessa forma, pensou fora da caixa, pensou, não preciso ter os veículos, mas eu preciso ser uma plataforma em que as pessoas que possuem veículos para transporte, as pessoas que querem ser transportadas, possam se conectar. E o Facebook veio aí para revolucionar, fazendo com que a publicidade seja feita dentro da sua plataforma e que ele ganhe dinheiro com isso, sem precisar fazer publicidade, sem ser uma agência de publicidade. Bom, diante desse cenário que a gente colocou aqui, diante desse novo mundo, essa nova ordem, esse novo cenário de trabalho, a postura do profissional também mudou. A forma de se trabalhar, a forma de agir dentro do mercado, a forma de agir dentro das corporações, das organizações, seja empreendendo, seja dentro de uma organização, não importa, ela mudou.
Então eu trouxe aqui 4 dicas de como se tornar um profissional medíocre nesse novo mundo, ou 4 dicas, se você preferir, de como ser um péssimo profissional nesse novo contexto. Tá? A primeira delas que você está vendo aí é: faça tudo pensando em retorno financeiro, ou seja, faça tudo por dinheiro, trabalhe por dinheiro. Essa dica é uma chave, é uma dica de ouro para quem quer ser um profissional medíocre nos novos padrões. Eu te explico por quê. Primeiro, normalmente quem trabalha por dinheiro não tem satisfação, não tem realização profissional, porque faz pelo que lhe dá mais retorno financeiro e não pelo que mais lhe agrada, pelo que mais se adequa às suas habilidades e às suas competências pessoais. Isso vai gerar o quê? Uma insatisfação com o trabalho, que consequentemente vai gerar um profissional de baixa qualidade, um profissional limitado, porque ele não é especialista naquilo, ele não tem habilidade para aquilo, mas ele faz porque ele dá mais dinheiro. Tá? Outra coisa é que a questão de fazer pelo dinheiro não cria comprometimento, cria pouco vínculo. Então eu estou numa posição, num trabalho, executando um trabalho, mas surgiu a oportunidade que me pague mais, mesmo que não esteja alinhado com os meus objetivos pessoais, eu saio e vou para aquela oportunidade. Então é uma transição muito grande e acaba que a pessoa não cria, não faz carreira em nada, não fica muito tempo, não fica raízes. E o último argumento que eu vou te dar é simples: se eu faço por dinheiro, depois que eu ganho dinheiro, eu perco a minha motivação. Então, depois que eu alcanço aquilo que eu coloco como meta em termos financeiros, eu não tenho mais por que fazer, eu não tenho mais motivação para trabalhar e eu acabo me acomodando. Outro ponto importante para se tornar um profissional medíocre é não saber onde você quer chegar. Se você quer ser um péssimo profissional no mundo de hoje, no padrão atual, não saiba onde você quer chegar e você tem tudo para garantir a sua mediocridade, a sua insignificância para o mercado profissional. Quando eu digo saber onde quer chegar, é saber o que você quer fazer, saber aquilo que você tem por objetivo fazer e aquilo que você não tem como objetivo fazer na sua carreira. Esse é um ponto fundamental. Então, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que você chegar está bom. Como diria o cancioneiro popular: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso é garantia de ser um profissional medíocre, por algumas daquelas razões que eu citei no item 1. Você faz aquilo que você não gosta, aquilo que você não está apto, não tem habilidade, não tem aptidão para fazer. Muito provavelmente, eu diria, você não vai ser um bom profissional, não vai ser um profissional competente, porque os bons profissionais, eles fazem aquilo que gostam e gostam do que fazem com paixão, fazem como uma missão e não simplesmente como uma necessidade. Terceiro ponto: cumpra apenas sua obrigação, seja reativo. Esse é o ponto que toca muita gente, né? A gente tende a querer cumprir apenas com a nossa obrigação, seguindo aquele padrão antigo, aquele padrão que nos foi passado pelas gerações anteriores, em que eu tenho que ter um chefe ao qual eu me subordino, que me diz aquilo que eu devo fazer, eu tenho um horário a cumprir, então eu chego às 8 horas da manhã e saio novamente às 17 ou 18 horas, encerro meu trabalho, cumpro a minha jornada de trabalho, garanto as minhas horas e com isso garanto o meu salário, está feito o meu trabalho. E aquilo que não está explicitamente descrito que eu devo fazer, eu não devo fazer, porque eu só vou fazer estritamente o necessário, só aquilo que é a minha obrigação. Esse é o padrão antigo e que ainda se reflete na nossa legislação trabalhista. É o padrão de aluguel de horas. A gente aluga horas, recebe-se um salário por um trabalho de X horas semanais ou mensais ou diárias, conforme for, e isso é o combinado. Isso causa o que? Acaba nos deixando acostumados a ser cumpridores de horário e não pessoas produtivas, não pessoas que buscam resultados, mas pessoas que buscam principalmente cumprir o seu horário a fim de garantir a sua remuneração, o seu salário. Isso gera o quê? Pouco comprometimento com os resultados, pouco comprometimento com o produto que está sendo entregue pelo nosso trabalho. Isso é uma coisa que a nossa legislação ela nos induz a ser assim, induz as empresas a trabalhar dessa forma também. E é algo que eu acho que não é o melhor dos mundos, mas é o que é permitido hoje pela legislação brasileira. Então, se você quer ser um profissional medíocre, cumpra apenas a sua obrigação, cumpra o seu horário certinho, faça aquilo que está escrito na sua carteira de trabalho, que é a sua função, nada além disso, e só faça o que te mandarem fazer. Aí você vai ser um profissional medíocre de carteirinha. Seja totalmente reativo, o que vier te mandarem fazer, você faz.
Isso é o contrário do que o mercado espera hoje de bons profissionais. O que se espera hoje é proatividade, pessoas que vão atrás, que buscam desafios, que buscam soluções para problemas existentes, para problemas que às vezes nem falados são, problemas que não são citados, que não são nem mencionados porque não se sabe a solução. Esse é o perfil de profissional que as empresas buscam. Não é o que nós buscamos aqui, porque nós buscamos um profissional medíocre. Então, se você quer ser medíocre, atenda apenas aquilo que o seu chefe mandar você fazer e nada mais além disso. Não se meta com o trabalho dos outros, não se meta com os resultados da sua empresa, não se meta, não se comprometa com aquilo que a sua empresa está entregando no mercado. Quarto e último ponto, seja competitivo e procure levar vantagem em tudo. O mercado é competitivo naturalmente, as empresas competem, os profissionais competem, isso é uma coisa de certa forma natural. A competição acontece na natureza, isso também acontece conosco. Só que, anteriormente, era uma cultura de quase que vale tudo, né? Então eu posso competir por um cargo em detrimento do que eu precisar fazer, mas eu vou tentar fazer de tudo para ter vantagem, mesmo em detrimento da desvantagem de outro, posso usar de quase qualquer artifício para isso. Mas o que hoje a gente percebe no mercado, tanto dentro das organizações como fora, nas relações entre as próprias organizações, é uma cultura cada vez mais forte de ganha-ganha. O que eu chamo de relação ganha-ganha? A relação ganha-ganha é uma relação em que as duas partes saem vencedoras, as duas partes saem vitoriosas, as duas partes ganham e têm resultados positivos da relação comercial. Exemplo, se uma empresa me contrata, ela me paga um salário conforme combinado e eu ganho esse salário, estou ganhando. Como posso fazer para garantir que a outra parte, que a empresa que me contrata, também ganhe? Simples, sendo o melhor profissional que eu puder, entregando o melhor resultado para ela, entregando o melhor do meu trabalho para ela, aí sim eu sei que eu estou ganhando aquilo que foi combinado, ganhando o meu salário, e a empresa está ganhando o fruto do meu trabalho. Em relação entre empresas, isso fica mais forte e mais tangível. Duas empresas relacionando, fazendo parceria, é necessário que as duas ganhem, que as duas tenham vantagens, que as duas obtenham aquilo que é primordial em uma empresa, que é o lucro. Então, uma relação extremamente maléfica no mercado é quando uma empresa explora a outra por alguma vantagem, alguma situação vantajosa, e força a outra empresa a reduzir sua margem de lucro. Por exemplo, na relação de prestação de serviço, uma empresa contratante com um fornecedor. Em muitos casos que a gente vê por aí, algumas empresas elas forçam tanto o fornecedor a baixar sua margem de lucro por questões de vantagem que ela tem, por alguma situação, algum posicionamento melhor no mercado, e ela acaba por falir o seu fornecedor. Então ela sofre também porque ela perde o fornecedor de tanto apertar, de tanto usar dessa vantagem para ter uma relação que lhe seja mais favorável. Essa não é uma relação ganha-ganha. Então toda relação hoje ela deve ser ganha-ganha. Então eu quero ganhar sim, mas eu quero garantir que a outra parte também ganhe. Se é o meu cliente, eu quero garantir que ele seja satisfeito com o meu serviço, com o meu produto que ele está contratando. Do meu lado, eu quero ser remunerado da maneira que eu entendo que devo ser. E se é uma relação entre profissional e empresa, empregado e empregador, eu quero receber o meu salário conforme combinado, mas eu quero que o fruto do meu trabalho vire resultados para essa empresa e vire lucros para essa empresa que acreditou em mim, que me contratou. Bom, então essas são as minhas 4 dicas para ser um profissional medíocre. Então a última, seja competitivo, quer te dar vantagem em tudo, tire vantagem de tudo e de todos, em todas as situações, o máximo que você puder, e aí você vai ser realmente um profissional medíocre por completo. Então estão aí as 4 dicas, só repassando, vocês vão ver aí na tela. Faça tudo pensando em retorno financeiro, trabalhe por dinheiro, não saiba onde você quer chegar, não planeje, não tenha nenhum tipo de plano, simplesmente siga, deixe a vida te levar e siga a manada. 3. Cumpra apenas sua obrigação, não seja proativo, seja totalmente reativo e faça só o que te mandarem fazer. E 4. Queira te dar vantagem em toda e qualquer situação, toda e qualquer relação com empresas ou com pessoas, e aí sim você vai ser um profissional medíocre na minha visão completo, tá? Gente, esse foi um vídeo em que eu abordei na minha sala, na sala de aula com os meus alunos, e foi muito legal, a gente discutiu, trocamos bastante ideia em cima desses 4 pontos, muito mais até do que eu estou falando aqui, e eu achei que seria interessante compartilhar, então gostaria que você fizesse um comentário aí, se você gostou,
Se você não gostou, se você concorda com as minhas ideias, se você acha que eu estou totalmente errado, se você discorda das minhas ideias, ou se você tem algum ponto além para acrescentar nessa listinha curta que eu fiz. Então, um grande abraço e até a próxima.